Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos à primeira aula gravada da disciplina Propriedades Físicas e Mecânicas da Madeira, da Unemat, dentro do semestre letivo suplementar excepcional 2020/4. Sejam todos muito bem-vindos à disciplina, mais uma vez. E para nós iniciarmos o assunto dessa aula, teremos aí como tema Introdução ao estudo das propriedades físicas da madeira. Com isso, desejo a todos uma excelente aula e tudo de bom. Então, vamos lá. Falar sobre propriedades físicas da madeira é essas propriedades elas se referem a características dos materiais. As propriedades físicas, tanto elas podem ser avaliadas para os diversos materiais, como também para a própria madeira. De uma maneira geral, as propriedades físicas elas são características dos materiais. Uma propriedade física, ela tem a característica de poder ser medida ou observada sem que a sua composição química ou integridade desse material seja afetado. São exemplos de propriedades físicas dos materiais: ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, massa, cor, densidade, etc. Então, são características dos materiais. Por exemplo, se eu fosse avaliar para a água o seu ponto de fusão e o seu ponto de ebulição, a água ela não deixaria de ser água para que eu avaliasse essas propriedades. Ela apenas mudaria de estado, mas ela não deixaria de ser água. Então, essas propriedades físicas se caracterizam como características dos materiais. E elas também se relacionam ao comportamento não mecânico dos materiais, ou seja, quando as propriedades dos materiais são avaliadas sem que haja a aplicação de força sobre eles. Então, é uma avaliação onde que eu não avalio o comportamento de um material quando ele está submetido à ação de uma força ou de uma tensão. Isso se caracteriza, então, como propriedades físicas. E essas propriedades fornecem informações importantes sobre o uso dos materiais. E especificamente para a madeira, as propriedades físicas também são importantes. E nesse caso, as propriedades físicas mais estudadas das madeiras são a densidade, a umidade, a retratibilidade, que é sinônimo de contração, por isso colocado entre parênteses, e também o inchamento. Além disso, temos as propriedades térmicas, elétricas e acústicas, dentre outras propriedades. Foi até mesmo destacado em cor azul nesse slide as propriedades de densidade, umidade, retratibilidade e inchamento, porque são as propriedades físicas mais avaliadas da madeira. Então, aí, tendo aí um maior volume de informações disponíveis aí na literatura, sendo elas então as propriedades mais avaliadas. Enquanto que a nível laboratorial, em especial aqui no Brasil, as propriedades térmicas, elétricas, acústicas, dentre outras, elas são aí menos avaliadas em nível laboratorial. Agora que nós já sabemos o que são propriedades físicas, fica a pergunta: como avaliar tecnicamente e ou cientificamente as propriedades físicas das madeiras? Nesse caso, para que eu faça essa avaliação dessas propriedades, é necessário que eu estabeleça alguns critérios. O primeiro deles é avaliar essas propriedades a partir de uma metodologia tecnicamente válida. Agora, qual é essa metodologia tecnicamente válida? Essa metodologia, desculpa, ela corresponde à utilização de normas técnicas, basicamente.
todo trabalho técnico e também trabalhos científicos, eles se valem de normas técnicas. Agora, se eu vou desenvolver um trabalho muito específico, em que o que eu quero avaliar não está preconizado, não está estabelecido dentro de uma norma técnica, aí, nesse caso, eu posso fazer uma adaptação dessa norma técnica que atenda os objetivos do meu trabalho, ou, se for o caso, utilizar uma metodologia científica proposta por pesquisadores que nos dão esse tipo de respaldo. Vamos supor que eu quisesse avaliar uma propriedade física muito específica da madeira que não tem ela numa norma técnica, mas tem ela feita por um outro pesquisador que talvez desenvolveu uma metodologia para esse tipo de análise. Então, eu posso me valer desse artifício. Embora, né, o que é mais usual é a utilização de normas técnicas, né? Eu até coloquei uma observação aqui em negrito, né, relacionada às metodologias científicas, que dependendo do objetivo do trabalho, pode-se usar como referência a metodologia proposta por um trabalho científico. Mas, muitas vezes, até mesmo nesse caso, essa metodologia ela pode também se valer em parte de uma norma técnica. As normas técnicas, elas se correspondem à principal fonte de informação para se estudar as propriedades físicas da madeira. Aí, se eu sei que eu preciso utilizar uma norma técnica, então eu preciso né, saber que norma é essa. Eu preciso adotar uma normatização. E nesse caso aí, né, para a adoção de uma normatização, é selecionada uma norma técnica específica para a avaliação das propriedades da madeira. Existem, a nível mundial, várias normas técnicas que podem ser utilizadas. No caso do Brasil, qual é a norma técnica mais utilizada? É a norma da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, destacado nesse slide pela cor azul. Agora, temos também outras normas, como a norma da STM, da ISO, a norma da Copan, que é uma norma pan-americana de normas técnicas envolvendo a América Latina, a norma EM e a ANSI. São aí exemplos de normas que podem ser utilizadas para o estudo aí das propriedades da madeira, sendo que aqui no Brasil utiliza-se mais a norma da ABNT. Se eu quero testar a madeira em algum teste mais específico, onde não tem essa normatização estabelecida pela ABNT, eu posso partir para uma norma internacional. Ou, se uma norma internacional ela é mais usada para avaliar uma determinada propriedade, como é muito comum na avaliação das propriedades mecânicas da madeira, então também eu posso utilizar uma norma internacional. A norma ela deve ser estabelecida com base no que eu quero avaliar aí no meu trabalho. Mas, no caso aí das propriedades físicas da madeira, as normas da ABNT, elas são aí muito utilizadas para essa finalidade. E especificamente para madeira, utiliza-se a norma NBR 7190, publicada em sua última edição no ano de 1997, que tem o título de Projeto de Estruturas de Madeira. Ela é uma norma bem ampla que caracteriza o uso da madeira em construção civil e, nesse caso, essa norma ela estabelece qual os critérios de amostragem, bem como também de determinação laboratorial das principais propriedades físicas e mecânicas da madeira. E é importante também a gente saber que essa norma ela está em processo de atualização. Então, né, num futuro bem próximo aí, né,
Talvez a partir aí do ano que vem, de 2021, nós já tenhamos aí uma versão mais recente dessa norma. As normas técnicas, elas são dinâmicas. À medida que a ciência vai evoluindo, à medida que novas metodologias vão surgindo, à medida, né, que os pesquisadores vão trabalhando, né, sobre a avaliação dos materiais e da madeira, eles também estabelecem ali alguns critérios, tipo, isso daqui pode ser melhorado, isso daqui pode ser revisto. Então, todas as normas técnicas, elas tendem a passar por processos de atualização para melhorias. E a NBR 7190, ela no presente momento, ela está passando aí por esse processo de atualização. E e no caso, né, ainda sobre a NBR 7190, essa norma ela contém metodologia de determinação das propriedades físicas colocadas em seu anexo B. No anexo B dessa norma, é possível eu verificar como determinar de forma laboratorial a umidade, a densidade e também as contrações e inchamentos da madeira, no caso aí estabelecido como estabilidade dimensional, bem como também outras propriedades da madeira, né? Em especial as propriedades mecânicas, que é a informação que também está escrita aí nessa última frase. No Brasil, essa mesma norma é também utilizada para a determinação das propriedades mecânicas e para a determinação de outras propriedades físicas que não estão estabelecidas na NBR 7190, pode também ser usadas normas internacionais. Aqui nesse slide a gente vê aqui a foto, né, uma foto aqui, né, de parte da primeira página da NBR 7190 publicada pela ABNT, né, que tem como título Projeto de Estruturas de Madeira. Essa aqui é a foto de capa dessa norma. E o seu anexo B, né, especificamente aí na página 47, ele traz aí como fazer a determinação das propriedades da madeira para projetos de estruturas, onde nós vemos aí, né, listado várias propriedades que essa norma estabelece como ela deve ser determinada em laboratório. Vocês podem me perguntar, professor, como que eu adquiro essa norma de uma forma legal, de uma forma não pirata, de uma forma, né, de uma forma legal do ponto de vista jurídico? Essa norma, ela pode ser, né, obtida aí através, né, do próprio site da ABNT, conforme é mostrado aí, né, na parte inferior desse slide, www.abntcatálogo.com.br. A BNT hoje ela facilita o trabalho do pesquisador porque eu consigo comprar no site da ABNT as próprias normas da ABNT, como também normas internacionais, o que me facilita, né, a aquisição desse trabalho, a aquisição de normas quando elas são aí internacionais. Então, facilita bem aqui o trabalho do pesquisador brasileiro ao possibilitar, né, a compra de normas internacionais. E quando eu faço uma pesquisa nesse site, eu vejo aqui, né, que a NBR 7190 ela é uma norma que ainda está em vigor, mas é uma norma em processo de revisão. Inclusive, vocês que estão vendo aí esse vídeo, vocês inclusive podem, se quiserem, participar do processo de revisão dessa norma. Vocês têm acesso ao material que está sendo revisado e vocês podem propor sugestões e melhorias para que essa norma fique bem completa, mais ampla, mais melhorada, para que ela atenda os estudos futuros relacionados à determinação das propriedades da madeira. No caso, a revisão de uma norma, ele é um processo público e qualquer pessoa pode estar aí contribuindo.
Essa norma, hoje, né, pegando como base o mês de outubro do ano de 2020, essa norma ela estava custando aí R$ 305,30. Ela aí é uma norma um pouco cara, mas ela é até um pouco cara devido ao seu tamanho, que ela tem 107 páginas, como também pelo volume de informação que ela traz aí a respeito, né, sobre os estudos da madeira para serem utilizadas em projeto de estruturas. Escolhida a norma, no nosso caso a NBR 7190 da ABNT, a própria norma ela costuma te dar orientações de como selecionar o material a ser estudado. E isso é importante para que eu tenha um respaldo de como fazer a seleção do material, né, que eu vou avaliar em laboratório. A norma ela costuma trazer isso, ou no texto da norma ela pode fazer indicação de uma outra norma que vai servir como base para a avaliação, né? Para melhor dizendo, ela vai me dar respaldo de como fazer essa amostragem. Então, escolhida a norma, o segundo passo é a preparação, né, das amostras, corpos de prova, para avaliação das propriedades da madeira. Os corpos de prova eles são confeccionados de acordo com uma norma selecionada. Como no nosso caso a gente está utilizando a NBR 7190, essa norma, NBR 7190, ela estabelece que para a investigação direta de lotes de madeira serrada, considerados homogêneos, cada lote não deve ter um volume superior a 12 metros cúbicos. Então, se eu tenho um lote de madeira serrada e eu quero avaliar as propriedades físicas da madeira, nesse lote de madeira eu vou verificar se esse lote ele é homogêneo, frente às suas características visuais, e se esse lote não tiver um volume superior a 12 metros cúbicos, que é muita madeira, se ele tiver um volume de até 12 metros cúbicos, eu vou lá e faço a seleção de algumas amostras para que essas amostras sejam transformadas nos chamados corpos de prova, que são aquelas amostras que especificamente vão ser utilizadas na determinação laboratorial. E aí, né, essas propriedades elas são avaliadas conforme uma metodologia proposta por essas normas. Aqui, pessoal, a gente tem um texto extraído da NBR 7190. Eu quero que vocês deem uma lida rápida nesse texto aí, porque ele estabelece como que deve ser feito aí a retirada dos corpos de prova nas amostras selecionadas. Então, leiam o texto e se ficar com alguma dúvida, entre em contato comigo. O que está estabelecido na NBR 7190 é para lotes de madeira serrada. Agora, vamos supor que algum de vocês vai estar fazendo um trabalho de TCC, um trabalho de pós-graduação e tem a oportunidade de trabalhar com a madeira em tora, né? Tem a possibilidade de tirar todos os corpos de prova da madeira de vocês, da espécie selecionada, a partir aí de uma tora. Para a tora, eu também, né, posso fazer uma adaptação da norma, considerando que a norma é para madeira serrada. Muitos trabalhos disponíveis na literatura, eles estabelecem, eles relatam a metodologia que eles utilizam para estar fazendo aí, né, a determinação das propriedades físicas. Nessa imagem aqui, que foi extraído do trabalho de Almeida e outros de 2015, é mostrado um modelo de como foi retirado de uma tora de madeira, né? Como foi retirado as amostras para que essas amostras posteriormente virassem corpos de prova.
Então, por que que eu estou chamando a atenção disso daqui? Porque para a avaliação das propriedades físicas da madeira, várias metodologias de seleção e confecção dos materiais podem ser adotados. Aqui, no caso dessa imagem, foi retirado discos de madeira a determinadas alturas, a determinadas faixas de altura comercial da tora, o que me permite, na verdade, avaliar o comportamento, as propriedades da madeira ao longo da altura comercial do tronco. É um tipo de estudo aí importante e que sempre também deve ser avaliado. Aqui a gente tem um exemplo de um outro processo de amostragem realizado na madeira, onde a gente tem, né, analisando essa figura da esquerda para a direita, nós temos o tronco da árvore que no caso, né, essa árvore foi derrubada, foi obtido um tronco de 2 metros de comprimento. Desse tronco foi extraída a chamada tábua diametral, que é aquela tábua que passa sobre o centro, né, da tora, ou também aí a região da medula. Essa tábua ela foi posteriormente dividida em uma amostra menor, e essa amostra menor, né, foi confeccionado 3 amostras ao longo do sentido medula alburno, ou também conhecido como sentido medula casca, onde foi confeccionado aí corpinhos de prova, caracterizando, né, desde a madeira localizada mais próxima à medula, seguindo amostras de madeira até aquelas mais próximas aí da região do alburno. Então, essas aí são formas de amostragem aí do material que também podem ser utilizadas no trabalho científico, complementando, né, a metodologia proposta na NBR 7190. Aqui, pessoal, a gente tem um roteiro mais simplificado de como começar a avaliar as propriedades físicas das madeiras. Ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, não deixe então aí de entrar em contato comigo. Espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, entre em contato comigo. No caso, pessoal, a nossa primeira videoaula de hoje era essa. Agradeço a atenção, muito obrigado e um grande abraço aí para todos.